Sayonara é a minha responsável pela técnica. Então, vamos dar início a esse nosso encontro. E aí, nesse momento, vocês podem ficar com os microfones ligados, que eu vou estar fazendo perguntas, tá certo? E a gente vai respondendo, interagindo, tá bom? Coloque no modo apresentação, Sayonara, por favor. Todo mundo está vendo essa imagem aí? Sayonara, bote no modo apresentação. Desde aquele dia o meu não liga, não. Que fica mais fácil para a gente. Espera aí, que ela vai melhorar a exposição para nós. Lembrando que a gente vai ter aí 2 pessoas daqui a pouco, né, Fernanda? Olá, boa noite. Fernanda, que vai partilhar conosco as experiências Boa de suas noite. sessões. Olá. Sejam bem-vindas, bem-vindas. Ah, obrigado. Então, gente, para iniciar, vamos tentar... O que é que vocês estão vendo nessa imagem? O que é que nós temos nessa imagem? Um galo. Um galo. Um galo. Bem colorido. Um galo. Estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou. Ótimo. Vamos, então, para a próxima imagem, Sayonara. E agora? Um galo em uma janela. Um galo em uma janela, né? E nessa janela tem 2 crianças. Parece que são 2 crianças, não é? É, tem 2 pessoas. Olhando. Vamos lá, vamos ver a próxima tela. E agora? Uma janela, um galo e as 2 crianças em cima de algo, para ficar mais alto. É, não é? Isso E uma porta aberta. Quem, né? Será que a casa tá... Será que é uma casa que essas crianças estão? Quem acha que é uma casa? É uma casa, né? As crianças estão dentro da casa e o galo está do outro lado da janela. Sayonara, vamos para a próxima tela, Sayonara. E agora? É uma casa e ao redor uns animais, né? Uhum. Ainda dá para ver as crianças lá dentro de casa, não é? Tá lá no fundo as crianças. Vamos ver a próxima tela, a próxima imagem. E agora? Parece uma comunidade. Uma comunidade agora, né? Tá parecendo. Tem muitas casas e várias casas e a grama. Tá parecendo comunidade. Será que é um sítio? Será que é um sítio? É, um sítio. Também. Vamos ver a próxima tela, Sayonara. E agora? Eita! Uma maquete. Já está parecendo com a maquete, não é? Uma maquete e alguém está montando a maquete de alguma moradia. De algum é? bairro, de algum bairro, né? De alguma cidade. Então, vocês acham que é uma maquete? É isso? Tem planta. Quem acha que é uma maquete, dá um like aí, quem acha que é uma maquete. Aquele positivo aí. Zilma, Conceição, Maria Cristina, o pessoal achando que é uma maquete. Vamos ver se é uma maquete mesmo. Outra tela, Sayonara. Eita. E agora? Acho que sim, acho que é uma maquete. Está me parecendo com a maquete porque tem já está aparecendo. Micael, a gente quer brinquedos. A próxima, Sayonara, vamos ver. Capa da revista. Eita. Quem acha que é uma maquete ainda? Eu acho que é um quadro. Um quadro. Capa da revista, uma foto. Agora já está produzindo, né? Eu acho que é a capa de uma revista, alguma coisa assim. Acha que é uma capa de uma revista. Quem pode disse, ser, Ana Lúcia? ela está montando. Pode ser um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. Próxima tela, Sayonara. Eita, e agora? A capa da revista.
É uma capa da revista, né? É, Parece que o menino está dormindo. parece. Parece que ele está numa praia, né? Não tem uma cadeira de praia, não. Parece. Pode ser na piscina. Pode ser, né? Vamos lá, próxima tela, Sayonara. E aí? Tá longe. Ele que acha que ele tava no barco. É, né? Parece que ele está no barco. A próxima, Sayonara. Azul. Eita, esse barco é chique, viu? Tem até lá. O barco é chique. Tem até piscina. Aham. Então, será que é um barco mesmo? Ô, Maru, acho que vai ser um quadro Tipo ainda. uma área de lazer. Tipo uma área de lazer. Tipo uma área de lazer. Aham. Próxima tela, Sayonara. Eita, e agora? Eita. É um navio cruzeiro, vai levar todos nós para lá. Eita, coisa É um boa, navio. hein? Se no final do curso todo mundo fizesse um cruzeiro, hein? Isso é um cruzeiro. Até Que beleza seria, não é? Um navio do Roberto Carlos. Vamos lá, Sayonara. Tem mais tela aí? Vamos lá. Outra tela, É Sayonara. o Outra... cruzeiro. Eita, e Carro vai levar agora? todos. Não Uma disse, propaganda. não disse que é É a propaganda do ônibus. Tem uma um propaganda. navio de Roberto. Capaz. Mais uma, Sayonara. Mais uma tela. Eita. Acertei, a propaganda no ônibus. Eu acho que ainda Cidade continua na grande. revista. É o Uma trânsito grande cidade. Uma grande cidade. do norte. Vamos lá, mais uma tela, Sayonara. Outra. Uma visão. Olha só. A visão da TV. TV. É alguém que está assistindo a TV e tem o ônibus, não é? Aham, a maquete, a revista. Maquete. Outra, Sayonara. Vamos lá, mais uma. Agora, Eita, outra revista do teto. Vamos lá, Sayonara, mais uma. Olha, tudo é um selo de uma tudo isso. Mari, tudo isso não sei, Tem que ter uma lupa, né, para ver. Vamos lá, Sayonara. Ah, Olha nós, essa carta. nós vamos viajar, viu? Vamos lá, Sayonara, mais uma. Outra, Sayonara. Agora estamos numa praia. Diz Maria. Passou o seguinte. Ai, um helicóptero, um avião. Olha aí. Um avião, será o quê? Mais duas telas, Sayonara. Vamos lá. Helicóptero. Um avião mesmo. é o avião e Uma ilha. voando sobre uma praia. Passa aí. Passa agora a tela, Sayonara. Mais Mais longe uma. ainda. Já tá na nave. Já foi na nave. No espaço geral. Outra. Tá todo mundo viajando. Aí é galáctica. Mais uma, Sayonara. Nós Mais estamos no uma tela. espaço. Outra. Ih, voltamos para café. Então, gente. Principalmente não são isolados. Amplie sua vista, amplie sua mente, estão isoladas. Então, Por ali isso que você comprou o óculos. Estava vendo mais não. vamos só voltar agora, Sayonara. Tela para o pessoal acompanhar. Vamos voltando. De novo. Planeta. Só para acompanhar. Voltando. Vamos lá. Eu continuo acreditando que é uma revista que está fazendo vários comerciais. É, de novo. Vamos lá, voltando. Voltamos para o ponto de partida, ao galo. Vai depender sempre do ponto de vista, de onde eu estou vendo, qual o ângulo que eu estou vendo. O importante é refletir que nós não podemos ficar isolados, né? Nós não somos ilhas para viver ilhados, isolados. Por isso, esta construção coletiva desta rede de confecção tão importante para todas nós. Então, terça-feira nós ficamos, né? Nós não conseguimos ouvir, eram 3, só conseguimos ouvir uma porque
A terceira não estaria hoje. Obrigado, Sayonara, pela exposição. Vamos ouvir, cadê Fernanda, que é minha ajudante hoje? Quem faltou ser ouvida terça-feira, Fernanda? Pronto, a gente tem 3 pessoas, né, para ouvir hoje. Aí eu vou perguntar aqui se elas estão, só para eu saber se elas estão na sala, porque qualquer coisa eu chamo. Uma delas é Maria Dantas, da Rede de Sonhos. Tá aí, será? Maria Dantas já chegou. A outra pessoa é a Denise, do Clube de Mães de Tangará. Tá aí? Denise chegou. Tá ali, Denise Lopes, gente chegou. Deu ok. E a outra pessoa é Maria Aparecida, da Associação lá de Campo Redondo. Tá aí, Aparecida? É Aparecida Maria. Tô sim. É o contrário, é Aparecida Maria. Vamos ouvir então primeiro a Denise, né? Isso. Pode vir, Denise, falar com a gente. Denise, cadê você? Vai falar um pouco, né, da experiência dela com o grupo dela lá de Tangará. Muito Boa bem, noite, Denise. Denise. Seja bem-vinda. Obrigado. Bem, Denise, abra seu coração para nós. Fale, que nós queremos lhe ouvir. olhe, diante da aula, da 7ª aula, que ficou marcada para sempre, pode até dizer, primeiro, parabéns a Caritas, parabéns para você, Carlos. Ali pode dizer que é uma aula passo a passo, ali é um passo a passo. De como organizar, né, uma associação. A gente reviveu tudo que a gente tinha passado, né? Você falando, contando o que precisava. E o Clube de Mães, ele foi criado em junho de 1974. Eu tinha 1 aninho. Aí elas tiveram muitos desafios, que no caso era a turma da minha mãe, né? Minha mãe era uma das sócias, mas só elas para contar melhor em detalhes, né? Mas eu lembro muito de uma frase, de alguma das frases, e elas sempre foram muito assim, muito organizadas. Eu lembro muito da minha mãe falando sobre essa frase. Prevenido mangou do tempo. Eu acho que alguém já ouviu falar, né? E até hoje funciona, graças a Deus. E está tudo organizadinho. Temos o livro caixa. Passamos fomos no cartório, do jeito, do passo a passo que você falou. E possuímos CNPJ, e temos uma contadora que é voluntária, ela é uma sócia, e aconteceu até um fato assim, para poder ela se associar, né? Que a gente trabalhou e estava tentando fazer a continha para saber quanto ficava para a associação, quantas quanto a gente tinha que repassar, que na época de Cristiano, ele deixou, Cristiano, Lidiane, eles já passaram por aqui, né? E deixou uma colinha para a gente ir lá toda vida que tivesse dúvida. Mas aí surgiu a dúvida e a gente estava muito preocupada, eu e minha filha tentando, né, organizar para passar tudo direitinho. Aí essa senhora, que ela mora pertinho do clube, foi passando e entrou lá na lojinha. Aí viu a gente querendo fazer a conta, ela olhou e disse, nossa, eu gosto muito de números. Eu posso resolver para vocês? Aí a gente, sim, a gente não está conseguindo chegar ao final. Aí ela disse que era contadora, já aposentada, e que poderia, sim, dar uma força para a gente, ia se associar, e a gente amou.
E foi maravilhoso. E aí, todo ano, ela sempre organiza contas de água, de luz, de tudo que passa, né? Todas as saídas, as entradas, tudo. Ela é um amor de pessoa. Já ontem ela foi lá, hoje ela foi lá também, e ela é muito fofa. E é isso. Muito bem, vamos bater palma para a Aparecida. A gente bate palma assim, para a Denise, assim, ó, todo mundo com a mãozinha levantando, assim, né? Isso. Muito bem, Denise, obrigado por sua partilha. É importante, né, a conquista de voluntários para aquelas dimensões que a associação não consegue dar conta, né? Parabéns. Vamos lá. Obrigado. Vai ser Muito agora... obrigada, Denise. Agora, Maria Aparecida. Aparecida Maria. É verdade. Aparecida Maria. Seu microfone está desligado. Boa noite a todos e a todos, né? Sou da Associação dos Artesãos de Campo Redondo. Vou falar um pouco, né, de como foi que a gente, desde o tempo que a gente começou, né, de que foi fundada, né, da nossa convivência. A Associação dos Artesãos de Campo Redondo, ela foi fundada 22 de outubro de 2004, né, por um grupo de mulheres. Tá me ouvindo, Fernanda? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Pelo um grupo de mulheres, né, que já faziam artesanato, vou fazer um breve resumo. Então, foi daí que tirou-se a luta, né, começou os desafios, né, que foram muitos desafios, e desde então a gente vem na batalha. A Associação de Campo Redondo, ela já tem 20 anos, né, então a gente já tem uma bagagem bem grande, né, posso dizer assim, né. Em questão de como a gente se organiza, na questão dos trabalhos, a gente faz, né, as peças, vê a questão do custo, do que fica para a associação, né, que tem os custos de uma associação, né, a associação ela tem um custo, então, daí é que a gente faz todo esse cálculo. A gente se reúne, costuma se reunir para fazer esses cálculos por mês, né, porque tem água, luz, internet, essas coisas, os custos. Por mês. As reuniões a gente faz em 2 meses, questão de discutir o que vai ser feito. Mas nessa questão de custos, a gente tem que fazer todo mês por conta dos gastos, né, que a gente tem. As peças que é vendida, a gente faz, né, vamos dizer, os cálculos de tudo para fechar. E daí a gente vai fazendo as planilhas, né? A gente faz uma planilhazinha para saber o quanto se gastou, né? Quanto entrou e quanto saiu. Muitas vezes a gente já chegou assim, né? No vermelho. Muitas vezes são do ponto de desafio de cada associação, eu acredito. Mas que a gente, né? Batalhou e conseguiu. A gente sempre fazia sorteio, promovia alguma coisa em grupo, né? Sempre no coletivo, para que a gente pagasse água, luz, essas coisas. Quando não tem, porque o artesanato, ele tem a época de vendas dele, né? E a época que a gente vende menos. Então, daí é que a gente tem uma base de formações. Aí, o que levou também a formalizar a questão da associação foi aqui em Campo Redondo, aqui tem uma grande quantidade de artesãos, né, que já fazia cada um nas suas casas, né?
Aí, através de Lele, que foi a fundadora da Associação de Campo Redondo, juntou, né, o grupo de mulheres e conseguiu, com muita luta, conseguiu não o prédio, o terreno que hoje é o prédio. Quando conseguiu, né, o prédio, fomos batalhar pelo o projeto que hoje temos associação, o prédio todo arrumadinho, com as salas de costura, de pintura, de várias, vamos dizer, completa, né? E tivemos assessoria, sim, da CC, né, que foi o projeto, teve todo um processo, levou acho que 6 anos, se eu não me engano, e foi a batalha, a gente teve uma batalha, né? A nossa associação, ela é reconhecida municipalmente, estadual e federal também. Então, ela já ganhou, a gente já ganhou vários projetos. Em questão de documentações, né? Eu vou falar um pouco. A gente tem CNPJ, viu? E a documentação é muito importante. A gente sempre faz eleição de 2 em 2 anos. Né? Até agora está para ter a nova eleição, porque venceu, mas aí a questão estava havendo cursos do Senai, a gente deixou terminar para a gente fazer a nova eleição. E a gente sempre mantém tudo regularizado, porque quando vem um projeto, a documentação ela tem que estar toda regularizada. Aí pergunta, tem custo? Tem custo, porque a gente sempre tem que pagar, né, o contador, tem que pagar o cartório, essas coisas. Que precisa de algumas documentações que agora não estou lembrando. Que eu peço até perdão, viu, Fernanda, porque você me pegou de surpresa, assim, e eu não estava em casa. Tudo bem, tá ótimo tudo que você está falando. Tá certo? Então, eu estou fazendo aqui um resumo, mais ou menos, né, A nossa associação, ela já passou por 10 eleições, né, ela já é bem avantajada, também 20 anos, né? A gente tem muita história, muitas dificuldades que a gente já passou, né, mas que a gente nunca baixou a cabeça. Chegamos até o ponto de querer desistir, né? Mas depois a gente disse, não vamos desistir, a gente lutou até agora, então vamos seguir em frente. E hoje é uma vitória a gente ter a nossa associação, assim, digamos que uma das associações bem reconhecidas no Rio Grande do Norte, que ela é uma das referências, né, aqui, em questão de prédio, de tudo. Por ter, né, a gente sempre ser perseverante, porque a gente, né, persevera, assim, as meninas querem desistir, a gente não, mas a gente sempre, né, fica lá, não, gente, não vamos desistir, porque desistir não é fazer o único caminho, né? Todas as associações, elas têm dificuldades, nós também temos as nossas, né? Hoje a gente não tem dificuldades, mas não tanto, mas temos, vou dizer que não tem, que tem, né, dificuldades. Em questão até de pessoas, né, que não começam, aí não entendem o que é verdadeiramente uma associação, porque uma associação, ela é sem fins lucrativos, né? E tem muita gente que não entende que você tem que vender seu produto para depois a gente tirar o insumo, né? Tirar a porcentagem da associação, aí a gente tem que lembrar que não é sobra, né? É o valor que sobra, que é rateado assim entre todos, dependendo das que fez. A gente sempre faz assim. Tem os produtos que cada uma confecciona. Então, se eu confeccionei uma peça, eu e outra colega, então só vai ratear sempre entre nós duas. E assim vai. Porque a gente decidiu assim. Porque a gente teve uma grande dificuldade e, vamos dizer que somava todos, né, e pusava em partes iguais. Aí depois a gente achou que era injusto,
porque tinha pessoas que tinham trabalhado e outras pessoas que não tinham, né? Então, não era justo delas receberem, né, por uma coisa que ela não trabalhou. Então, a gente achou melhor fazer dessa forma, porque aí todo mundo incentiva, né, a fazer e receber pela sua peça. Se você fez sozinho, a gente eu faço todo o cálculo, tanto eu como o Kelly, e Ivone também, e aquele valor que sobra é da sócia que fez o produto. Muito Fernanda, bem. você tem alguma coisa para perguntar? Pode perguntar. Vamos lá, os parabéns para ela aí, ó. Balançando as mãos, muito bem. Aparecida, obrigado. Maria Danta chegou, será, Fernanda? Obrigada a vocês. Eu E acho desculpe que qualquer não. coisa. Parabéns, viu? Inclusive, só para ressaltar aqui que eu já visitei a Associação de Aparecida e realmente é muito organizada. Elas têm um prédio muito bonito, com a loja, né? Com as coisas lá expostas. É muito bacana a experiência de vocês. Parabéns. Eu acho que Maria Danta não está na sala, Zé Carlos. Eu acho que a gente pode continuar. Acho que ela tinha se manifestado. Eu não consegui ver aqui, visualizar. Ok. Então, Denise, a Associação Denise está fazendo 51 anos, né? E a de Aparecida, 21. Coisa boa. Né? A gente tem aí um recorte de tempo muito bom. Uma dúvida. Dona Tânia está falando, é? Foi, eu acho que ela falou, Tânia. Quer falar, Tânia? Pode abrir o microfone. Pode abrir o microfone para tirar dúvida? Abriu? Agora sim. Escute, minha associação aqui de Currais Novos, eu não estava na aula passada, infelizmente. Basta um pouquinho o celular que a gente não está lhe vendo. Eu não estava na aula passada, infelizmente, mas eu vou assistir essa aula. Porque, pelo que eu entendi, essas associações só pagam contador uma vez no ano? Não é bem que seja uma vez no ano, vai depender muito do diálogo que é feito com o contador. Tem contador que cobra uma vez no ano uma taxa X. Tem contador que cobra todo mês uma taxa. Por exemplo, aqui em Caicó tem um escritório de contabilidade que a associação paga R$100 cada mês, né? Já tem um outro que a associação paga um salário no ano, qualquer época do ano pagando um salário. Então, esse aí é um acordo que é feito da associação com o contador. Já lá na de Denise, né, tem uma contadora voluntária que não precisa pagar. Então, vai estar variando aí de associação para associação. Gente. Cada realidade, né, vai ter um contexto diferente. Ah, entendi. Porque aqui em Currais Novos, algumas associações só pagam uma vez no ano. E a nossa paga todo mês. Agora eu entendi. Quer dizer que cada contador depende de cada contador. Isso, exato. Aqui na nossa contador. Aparecida. Aqui na associação, a gente tem também uma pessoa que ele só cobra quando a gente precisa da documentação, entendeu? A gente não paga por mês e nem... Só quando a gente precisa da documentação, a gente vai e paga ele. Que é uma pessoa amiga também da gente. Aqui também é assim, né, Margarida? Então, isso, como eu falei, né, vai estar variando aí de realidade para realidade. Mas agora nós queremos conhecer as associações que estão aqui, e aí cada uma vai ter tempo de fala, pelo menos as representantes das associações, certo? Eu vou chamando aqui a associação, e a associação vai dizer como está a sua situação, se tem o CNPJ, se as certidões estão em dia, se a eleição está registrada, só para a gente entender um pouco de como está a realidade de cada associação. Pode ser assim? Eu posso fazer a chamada aqui, então? Pode. Vou fazer a chamada, hein? Ver quem está presente e quem não está presente da associação. Vamos começar pelo território Agreste Litoral Sul, que vai ter os municípios de Pacifica, Santo Antônio, Goianinha e São Paulo do Potengi.
Lá em Pacifica, a cidade que a gente passa e não vai embora, fica sempre. Associação de Produtores Rurais da Comunidade Não, Lagoa do mas ele Cipoal. está chamando por associação. Então, essa associação está aqui, lá da Lagoa do Cipoal, de Pacifica. Tem alguém da associação? Não? Vou chamar outra, tá certo? Associação Produtores Rurais de Gravatá, Ponto a Ponto Confecções, também Pacifica. Tem alguém? Não, não tem ninguém dessa associação hoje ainda. Vamos para a próxima. Associação Comunitária de Redenção, lá em Santo Antônio. Tem alguém aqui? Associação Comunitária Redenção. Não? Vou chamar a próxima, hein? Associação da Comunidade de Pitombeira, em Goianinha. Alguém de Goianinha na sala? Sim, tem, né? Quem é a pessoa? Possa contar. Prazer, Maria dos Prazeres. Olá, dona Maria dos Prazeres. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Conta aí um pouco como é que está a sua associação. 2 minutinhos para a senhora. Está caminhando, né? É que a gente se reúne todos os dias, a terças e quinta-feira, a equipe, né? Que está fazendo esse curso. É Sueane, eu e Sueane, né? Que a gente só participa. A representante da associação é Dona Dulce, Janeide, e a tesoureira é Edinalva. Eu acho que Edinalva elas estão assistindo de casa. A gente ia se reunir hoje, mas a Sueane não pôde, houve um imprevisto, e elas estão assistindo de casa. E eu estou assistindo aqui da minha casa, mas eu estou gostando do curso. E é isso, eu não tive muita coisa a falar assim, mais algo, mas só mais Dona Dulce ou a tesoureira, que elas estão a par mais de tudo, que eu não moro pertinho delas, não. Ah, sim. Mas sabe dizer se tem CNPJ, associação? Aí é só Janeide, ou Dona Dulce ou Edinalva, que Edinalva está da casa dela assistindo, que eu vi que ela está assistindo, mas tem, eu acho que tem CNPJ, tem contador, que a gente estava conversando a respeito disto a semana passada, no curso de terça-feira. Uhum. Nós se reunimos na casa na minha casa, terça-feira. Aí elas vieram todas para minha casa, estavam em grupo de 5. Aí a gente estava conversando sobre isso, que tem, sim, CNPJ, tem contador, ela está dizendo que o contador, Janeide dizendo que o contador está muito caro, que a gente estava vendo. Eu disse, mas a gente pode tentar ver, Janeide, de outras maneiras, ver se a gente consegue contador aí mais em conta, ou eu vou ver, eu até questionei, que eu tenho um amigo que é contador, Sueane também tem, a gente vai ver se a gente consegue uma pessoa para ver se a gente consegue organizar mais isso aí, né? Ok. Então, só para eu confirmar, terça-feira tinha 5 pessoas assistindo na mesma casa, era isso? Era na minha casa, foi na minha casa. Coisa boa, muito bem, parabéns, olha. Então, porque, seu Carlos, não tomando sua conversa, assim, eu não sou, eu sou meio novata no grupo, na coisa, eu participo já há algum tempo, porque eu moro distante um pouquinho da comunidade lá de Pitombeira. E Sueane, a outra que está comigo, é minha vizinha. Então, quem são a tesoureira e a presidente é Janeide, Dona Dulce e Edinalva. Então, eu e Sueane estamos entrando agora. Apesar que eu já assisti outros cursos, sempre que tem eu vou para o Sebrae, sempre estou indo. Mas, do que eu posso fazer, eu faço. Eu tenho um carrinho, Sueane vai dirigindo, eu sempre disponibilizo do meu carro para a gente ir.
Aí, ou na minha casa, quando elas vêm para minha casa, vem para minha casa. Quando não vem, eu vou com o Sueano no meu carro. Um dia para a casa de Edinalva, outro dia para a casa de Dona Dulce, que é Dona Dulce com Janeide. Aham. Tá bom, muito obrigado, viu, Dona Maria dos Prazeres? Obrigado, você. E eu estava até preocupada, Carlos, porque assim, meu Deus, hoje eu estou assistindo sozinha, os outros sempre assistem em conjunto. Aham. Eu vou falar o quê, meu Deus? Mas é assim mesmo, parabéns. E eu fiquei muito feliz, viu, Fernando? Olha, só numa casa, 5 pessoas em um único registro aqui na tela. Isso significa que o número de pessoas participando é bem maior do que o que a gente, às vezes, registra na sala, né? Parabéns, viu? Fernanda levantou a mão e depois a Aparecida também levantou. Obrigado, Carlos, seu Carlos. Que Jesus abençoe. Logo Amém. Nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Se Deus quiser. A Fernanda, Janeide, você né? levantou a mão. Tá ouvindo? Consegue ouvir? Estou. Pronto. A Janeide, que é da associação, né, da Maria dos Prazeres também, ela disse que não podia participar hoje, mas ela até me falou, sabe, no WhatsApp, de que a associação está realmente no processo de renovação da eleição e que elas estão com uma pendência, sabe? É uma pendência fiscal, aí que está no valor aí de R$1.000 e alguma coisa, enfim, e também tem todo o valor com os trâmites do cartório, mas ela disse que isso ela já está acostumada, né, que é a renovação no cartório. Ela também comentou que levou a lei da economia solidária no cartório, mas o pessoal de lá disse que desconhecia essa lei e por essa razão não ia aceitar, né? Aí é mais um caso de um município, né, que no caso a lei ela não está sendo aceita, né? E aí é uma coisa para a gente estar vendo nos outros ambientes da economia solidária, né? No conselho, no fórum, enfim. Ô, Fernanda, não tomando sua conversa, realmente, eu sempre tive presente, sempre que tem alguma coisa, por sinal, eu dei até um curso de bolsa, e fui lá para ensinar as meninas, né, fazer uma bolsa de toalha, né, para moda praia, e assim, que eu posso, estou participando. Antes, até voluntariamente, eu já sempre que eu posso estar participando, dando a mão, ajudando. E eu conversei com Janeide, vamos colocar isso à frente, porque, e Dona Dulce, vamos nós mesmos, vamos começar a fazer alguma coisa e vamos para a feira, vamos para algum canto, expor nosso material, vamos vender. Vamos colocar na internet, formar um site para a gente tentar vender as pessoas, porque o crochê... Aí eu disse a Eva que eu tinha muita coisa, eu gosto muito de mexer com artesanato. E se a gente fizer isso, a gente consegue quitar esse débito, essa conta. Agora, para isto, precisa dar-se as mãos. Isso. E todos se reunir. Porque se uma andorinha só não faz verão, será que faz? É verdade. E aí, Fernanda, esse débito pode ser justamente de declaração não feita no tempo, né? Que aí... Justamente. Mas isso aí a gente, depois, né, a associação vai se organizando para ver, e aí esse curso também tem esse objetivo, né, de dar apoio para esse processo de regularização. O seu Carlos não tomando é porque, assim, o que eu vejo, parece que a Associação de Pitombeiras não tem muito apoio da prefeitura. Eles não chamam a gente sempre, não está participando. Sempre que tem curso, tem alguma coisa, eu sempre estou participando, porque eu participo do grupo dos idosos. Aí eu estou sempre formada, mas quando tem alguma coisa, eles não participam. Aí houve um probleminha aqui entre nós, que na campanha passada teve um vereador que disse que se ganhasse ia tomar a associação para fazer um posto de saúde. Aí aquelas coisas, sabe, que disse que lá não funcionava, aí... Mas deixa para lá. É verdade. Se organizando, tudo vai dar certo.
Porque eu disse, a gente tem que cair dentro daquela associação, porque aquelas máquinas lá paradas, tem que formar o grupo, se reunir e se jogar lá dentro, procurar fazer alguma coisa. É verdade. Então, vamos ao próximo município do Agreste Litoral Sul. Associação de Mulheres e Jovens do Pau Brasil e Rocinha. Tem alguém na sala? Tem. Vamos lá. Fala aí para nós como está a associação. Cadê as meninas, hein? Tem mais gente. Cadê, meu povo? Esse grupo é grande, né? Tem bastante participantes. Estão dando os likes, dizendo que estão aí, estão dando os likes. Ninguém está falando, então eu acho que eu posso, né? Mas eu vi aqui, Augusta... Eu tô aqui. Eu fui atender a ligação. Eu tenho um filho, aí eu tenho que atender. Augusta, eu vou falando, se Dona Eliana estiver presente ou mais alguma outra, tiver algo que vocês queiram colocar, podem falar, tá certo? Certo, estou aqui. Bem, boa noite. Olha só, o grupo da Anjopá já é bastante conhecido há muito tempo aqui no nosso município, né, de São José de Mipibu. Eu já tinha participado, né, quando eu era bem mais novinha. Na verdade, eu não tinha participado como uma associada, eu frequentava, que Dona Eliana tinha projetos de danças, então, de teatro, a gente fazia parte, né? E aí, depois, como eu falei até na nossa aula anterior, né, por motivos de trabalho, eu acabei me afastando e retornei, né? Retornei com uma equipe muito competente, por sinal, graças a Deus. Porque, assim, quando a gente aprende lá atrás, né, a dar conta do pouquinho, a gente é fiel no muito, como falamos também no nosso encontro passado, que foi essencial. Então, assim, iniciamos esse ano, agora em março, nós tivemos já uma nova votação, né, com uma nova gestão, uma nova diretoria. Eu sou fiscal, né? Aqui acredito que a presidente deve estar presente, a Augusta, ela está como secretária, ela está presente. E, assim, depois eu quero até que Carlos tire uma dúvida que eu já tirei, né, na reunião passada também, no nosso encontro passado, mas é interessante porque algumas pessoas não estavam presentes. E eu me preocupo porque, assim, enquanto fiscal, eu faço parte ou não faço parte da diretoria? Mas na frente vocês vão entender o porquê dessa pergunta. Mas, enfim, nós estamos passando por um processo de mudanças. Por quê? Porque quando a gente passou a assumir, houve aquele receio de medo, por boa parte, né, dessa nova gestão. Mas, Ana Cláudia, por que o medo? Porque, assim, entramos inicialmente sabendo de uma história, mas quando a gente passou a fazer parte, observamos que houve algumas omissões de algumas situações existentes. Então, isso preocupou a nova gestão e está preocupando. Por quê? Porque ninguém quer entrar para se dar mal, não é verdade? Todo mundo quer entrar para se dar bem. Todo mundo quer entrar para levantar, e assim, a pedido de Dona Eliana, né, que é uma pessoa muito competente na comunidade, é uma pessoa muito ativa, que traz, sim, vários projetos para a comunidade, é uma participação ativa lá, graças a Deus. Então, assim, ela não olha para o bolso dela, ela não olha para ela olha para o povo. Então, nós temos essa mesma visão, esse mesmo objetivo que ela, e para a associação não fechar, nós assumimos esse compromisso de levantar a associação, porque nós acreditamos, sim, que um trabalho em equipe, a gente consegue trazer bons frutos e bons resultados. Porém, nós estamos tendo justamente algumas dificuldades, a gente está tendo algumas dificuldades justamente com essa nova diretoria, por falta de tempo da nossa presidente. Então, com isso, dificulta a gente dar um passo à frente. Mas nós já fomos em busca, né, de um contador justamente para nos orientar a respeito de se a gente tem alguma pendência ou não. A diretoria passada se reuniu com a gente no sábado passado, né, para prestações de contas,
de acordo com o que estava prestando conta, eu não posso dizer se está tudo ok ou não, porque como eu estou entrando agora, então tudo é novo. Então, quem vai dizer isso, se está tudo ok ou não legalmente, a gente só vai entender melhor com o contador, né, que já procuramos. Porém, não consegui, não obtivemos êxito. Ele, graças a Deus, nos recebeu muito bem. Quem foi? Foi eu, né, Ana Cláudia, e a menina secretária, né, que se chama Augusta. Fomos lá, por dúvidas, porque eu sou uma pessoa muito assim, não, a gente tem que procurar entender isso, o porquê disso. Afinal, a gente deve sim uma satisfação, não é para a Ana Cláudia, não é para a Augusta, não é para a dona Eliana. Nós devemos uma satisfação para a comunidade, para os associados, né? As associadas. Então, com isso, fomos até o contador, tiramos algumas dúvidas, que por sinal ele tirou, e aí a gente está com uma pendência, sim, de algumas atualizações que a gente precisa que a presidente vá até lá. Ou seja, só quem vai poder resolver realmente é a presidente. Então, a gente está tentando ver um dia disponível que ela possa participar. É até um momento assim que a gente tem até de debate, porque quando se trata, né, de regularização, de resolver as coisas, a gente sabe que realmente o nosso tempo é curto, mas se a gente se programar, se a gente fizer uma agenda, a gente consegue dar conta. Até porque vai ter coisas que nós, que sabemos, né, que fazemos parte de associações, que depende do presidente. Se o presidente não estiver ali, nada vai adiantar, a gente não vai conseguir resolver nada. Então, pode estar todo mundo lá, mas se a presidente não for lá, não der o aval dela a coisas que vai precisar que ela esteja lá, de nada vai adiantar. Então, assim, algumas partes burocráticas que é preciso, de fato, a gente regularizar, ver com o contador, a gente está dependendo da presidente. Então, a gente está com essa pendência, né, com as associadas. Inclusive, nós, em um grupo aqui que nós temos, nós falamos, explicamos, coloquei lá todos os tópicos, como foi nossa conversa, porque quando na aula passada falou de transparência, eu muito que me identifiquei, porque era algo desde março, né, que eu venho discutindo, sabe, Carlos? Talvez eu seja até a chata por questionar. Mas porque eu gosto de questionar? Porque, assim, eu entrei nessa, eu não quero entrar para me prejudicar, eu quero entrar para ajudar a comunidade. Eu sempre trabalhei voluntária, desde pequenininha, graças à dona Eliana, que também me incentivou. Então, eu trago isso também de berço. E eu acho muito importante a questão da lealdade, o compromisso e a transparência. Mas também, numa associação, é muito importante o nosso trabalho em equipe. Foi falado agora há pouco que uma andorinha só não faz verão. É verdade. Mas eu também tenho que reconhecer que se a partir daquele momento eu não consigo dar conta, eu não consigo estar ali à frente das minhas responsabilidades, eu preciso sim deixar o caminho para quem quer seguir e quer fazer, mas eu não posso atrapalhar. E eu tenho que manter uma comunicação ali com toda a diretoria, porque eu entendo o seguinte, que uma associação, ela não anda só com o presidente e o vice-presidente. É preciso ter ali também presente o quê? A secretária, o tesoureiro e também os fiscais estão ali, eu acredito, que para entender o que de fato está acontecendo e se as coisas estão encaminhando como foi alinhado em reunião. Eu também, na associação que eu estou frequentando, né, que é a Anjopá, desde que mudou a questão da diretoria, nós estamos tendo uma dificuldade, sim, em alinhar alguns pontos da gente sentar e chegar em um consenso, justamente porque quando a gente precisa da pessoa principal que esteja ali para se resolver algo, por falta de tempo, não está ali. Então, fica as coisas pelo caminho, mas nós temos vários projetos, várias ideias. Inclusive, gente, olha só, não desistam, porque, olha só, fizemos recentemente um bazar que a gente só, com coisas que a gente já tem em casa, colocamos na praça, sabe? Uma e outra foi chamando o filho, ei, meu filho, vem aqui me ajudar, porque nem tudo a gente precisa estar pagando. Se eu tenho um filho, um irmão, um esposo, um tio, que pode me ajudar naquilo, vamos trazer para se unir e nos ajudar, é tudo voluntário. Como agora há pouco a colega aí falou, né, da contadora que está fazendo um trabalho voluntário lá. Então, nem sempre se trata de dinheiro.
É mais a questão mesmo do abrir a boca, do ajudar, do se colocar no lugar do outro, do entender que nós estamos ali para o bem de um todo e não para o meu bem, para mim, né? A gente tem que pensar no todo. Então, assim, na Associação Anjopá, estamos pendentes só com essa parte do contador, porque estamos precisando da presidente para que ela vá lá, né? Juntamente com uma das outras meninas. E, graças a Deus, estamos voltando também. A gente sempre se reúne na terça e quinta. Algumas mulheres vão para a sede da associação, fazem fuxico, tá? Que é um investimento que estamos fazendo agora, que está dando muito bom resultado. Temos também que nós estamos resgatando as meninas jovens, né, as adolescentes, as pré-adolescentes, num grupo de dança, porque também é muito importante, né? Como eu falei, também estamos resgatando que é os nossos bazar. E deixa eu só dizer a vocês. Ana Cláudia, e por que vocês fizeram esse bazar? Ei, pode me parar aí, tá? Se eu estiver falando muito. Nós fizemos o bazar porque nós estávamos com... Viu? Tá, nós estávamos com algumas pendências financeiras, com energia, questão de internet. Então, a gente precisava fazer alguma coisa. Ficar parado é que não dava. Ah, mas vamos investir, vai vir renda. Não, a gente não pode esperar para vir alguma renda. A gente tem que agir. Oi, Carlos. Só para dizer para você ir concluindo, porque o tempo não será possível para que todas saibam. Sim, tudo bem, pronto, tá certo. Então, assim, só para finalizar, né? A gente está só com essa pendência realmente do contador, mas estamos caminhando, sim, com a associação, seguindo as nossas regrinhas e tentando alinhar o que está se pendente em questão de conversa, de alinhamento da diretoria. Muito bem. Então, assim, veja que são diversas questões, mas que... Está dando um eco na minha voz? Está normal? Tá normal. Então, são diversas questões que nós estamos partilhando, mas... Não, peça por mim não soltar a traque aí, por favor, que eu estou... Tudo isso para que, no final, a gente possa ter um grupo consolidado, organizado, em dia, para atingir, de fato, o objetivo desse grupo. Saindo, então, do Agreste Litoral Sul, nós vamos ao Potengi, lá em El Marinho, a Associação Comunitária das Artesãs de Boa Vista. Tem alguém aqui na sala? Tem, sim. É Leila. Boa noite, Leila. Tudo bem? Boa noite. Então, é só para a gente poder otimizar o tempo, você falar como é que está o processo de organização, se as atas estão em dia, a eleição, se tem CNPJ, só para a gente entender um pouco como é que está a associação, certo? Certo. A eleição está em dia, mas a ata a gente precisa registrar, não está registrado ainda. E tem também a questão do CNPJ, e a gente ainda não conseguiu acessar a conta para saber se tem alguma pendência, como é que está. Eu já botei o CNPJ lá no site lá da Receita Federal, só aparece que está ativo, mas a gente não vê se tem alguma pendência. Eu já falei com a contadora lá do meu irmão para ver se ela conseguia ver, mas ela disse que pede uma senha de acesso. E essa senha a gente não tem, porque quando a associação passou, né, para a gente não teve, a gente não recebeu nenhuma documentação em relação da associação, nem ata de reunião, nenhum tipo de documento foi passado para a gente. Deram esses documentos como perdido, né? Porque a presidente anterior, ela faleceu e as filhas delas era quem estava com a documentação lá da associação, né? Estava em poder delas. Então, quando passou para a gente, quando a gente fez essa nova eleição para reabrir a associação, a gente não teve esses documentos em mãos. Então, a gente teve que criar uma ata de reunião e o estatuto eu vim conseguir através de Silvestre, do Governo Cidadão, eu acho ele,
Aí, então, ele foi quem passou o estatuto para a gente, porque a gente não tinha uma cópia do estatuto. O computador da associação não tinha nada, estava zerado, como que tivessem feito backup no computador. Então, a gente está assim, eu não consigo acessar o CNPJ da associação para saber o que é que tem, e a gente está correndo com a documentação da diretoria para tentar registrar, né? Mas também o pessoal da diretoria está, assim, eu acho que meio que desinteressado a participar. A gente teve que fazer algumas substituições na diretoria que foi eleita, por falta de interesse do pessoal também. E agora só faltam 2 pessoas me darem a documentação para a gente ir em frente com o registro da ata de diretoria, né? Muito bem, parabéns. Olha, o importante é não desanimar. De fato, eu vou dizer à senhora, no site da Receita, a gente só consegue ver se o CNPJ está ativo ou não. Eu não vou conseguir ver as pendências da associação. Ninguém consegue, nem a senhora mesmo. Como é que eu vou resolver isso? Quando eu registrar a ata em cartório, eu vou ter que procurar um contador para que ele atualize os poderes da associação junto à Receita, né? Se a gente abrir agora, talvez não vai ter o nome de ninguém, talvez o nome da senhora ainda que faleceu. E aí o contador precisa de uma procuração da presidente da associação para poder ter acesso. Porque se fosse livre, todo mundo ter acesso, fica muito solto, né? Então tem a segurança também. Então, não adianta procurar agora, que só não vai achar. Primeiro, gasta energia em registrar a ata, é o primeiro passo. Registrando a ata, vai ter que procurar um contador, aí não sei se é o Marinho. Tem cidade, eu vou dar essa dica para vocês, que o contador da prefeitura ajuda muito. Não sei se é o caso de El Marinho, certo? Mas tem cidade que o contador ajuda da prefeitura a fazer isso. Então, o contador vai ter que fazer o registro dessa nova diretoria junto à Receita. Essa nova diretoria tem que dar uma procuração a ele para ele ter poderes para poder ver quais são as pendências. Se não for assim, não consegue. Tá certo? Então, assim, de antemão é isso que eu posso dar orientação para a senhora. Resolver a questão do registro da ata. Isso é importante. Porque sem essa ata, a senhora não consegue ter acesso aos outros documentos. E no caso da gente, a documentação para o registro da ata, se a gente for no cartório, eles podem empecilho devido ao débito, caso você tiver, de não aceitar a lei. Alguém fecha esse microfone. Pronto, agora sim. Olha, repita que com o outro microfone aberto deu um eco e eu não entendi. Quando eu for registrar a ata, se eu levar a lei, né, lá para o cartório, se por um acaso tiver alguma pendência na Receita Federal, eles têm como ver e colocar isso como empecilho? Não tem. Eles não vão olhar isso, certo? Aí, nesse caso aí, ó, já vou dizer para a senhora, mesmo sendo uma associação, né, um empreendimento econômico solidário, essa associação estava minimamente parada, então ela não tem as certidões ativas, ela não tem as declarações, então o cartório não vai poder dar a isenção que a lei da economia solidária garante, porque a associação precisa estar em dia para poder receber essa isenção da taxa. Então, de antemão, essa associação da senhora vai ter que ter o custo mesmo para registro da ata. Mas, ao registrar a ata, o cartório não pode exigir certidão, nada. É só a ata que esteja dentro das normas técnicas e pronto, ele faz o trabalho dele
registra a ata, tá certo? Certo. E aí, posteriormente, esses outros passos vão ser dados, pode contar com o apoio, né, desse grupo que vai estar ajudando também, tá bom? Vamos lá, então, agora, ainda em El Marinho, Associação Quilombola Nova Descoberta. Enquanto isso, tem Adriana e Sueli com a mão levantada, não é isso? Primeiro o Sueli, que foi primeiro, depois a Adriana. Sueli, pode falar. Sueli está aí? Então, vamos lá, Adriana. Você fale, depois Sueli fala. Só uma dúvida. No caso, se for para a Receita Federal, para resolver alguma papelada, tem que ser o contador com essa procuração ou eu, como pessoa física, eu posso? Não, tem que ser o contador. Ele quem vai ter acesso ao sistema. Você, só como presidente, não consegue, viu? Esse processo, infelizmente, tem que ser um contador que faça. Tá bom? Tem que ter o profissional, né? Que faça. Tá bom? Tá certo? Sueli, não? Então vamos para a próxima. Associação Quilombola Nova Descoberta, ainda em El Marinho. Tem alguém aí na sala? Não? Maria Bernadette quer falar alguma coisa? Eu acho que você é da associação, né? Tô reconhecendo aqui. Seu microfone tá desligado. Você consegue ligar? É esse símbolozinho que tem aí, de microfonezinho, depois da câmera. É só ligar ele. Pronto, acho Ligou? que... Ligou. Eu sou da associação de Dona Dulce, de Pitombeiro. Ah, tá, desculpa, eu pareço com uma pessoa de lá. Tá bom. Aí a menina já falou, né? Isso, já falou. Uhum. Pois tá, Bernadette. Um abraço para a senhora. Outro. Não, hein? Ninguém solta a mão de ninguém. Essa é a nossa meta. Vamos, então, ainda no Potengi, Lagoa de Velhos, Associação Comunitária da Comunidade Produtiva do Alto da Conceição. Tem alguém aqui? Alguém de Lagoa de... Não? Então vamos passar para a próxima. Vamos agora para Macau, Terra Salineira, Associação de Mulheres Luísa Gomes. Tem alguém? Central Litoral Norte. Tem alguém da associação? Não? Então, ainda, vamos para o Mato Grande, então, agora. Associação de Desenvolvimento Comunitário de Jandaíra. Tem alguém lá de Jandaíra? Pessoal, alguém de Jandaíra? Tem sim, dona Neném. Ligue seu microfone. A gente não está conseguindo ouvir a senhora. Oi, boa noite. Boa noite. A Associação ADCJAN de Jandaíra, ela, graças a Deus, está regularizada. Nós temos uma contadora que todo ano ela faz a declaração de renda direitinho. Aí, então, graças a Deus, estamos regularizados. E todos os dias estamos na sede trabalhando, fabricando roupas. Tá bom, graças a Deus, então. Parabéns, viu, pelo trabalho. Deus abençoe e fortaleça sempre. Amém. E agora, nesse período, né, estamos fabricando as roupas juninas. Depois eu vou tirar uma foto e vou enviar aí para o grupo. Mande lá no grupo para a gente ver, né, a belezura das peças que vocês estão fazendo, viu? Parabéns.
Tá bom, obrigada. Então, vamos agora à Pureza, Associação Francisca Margarida do assentamento Canafístula. Alguém aí? Tem sim. Estou por aqui. Muito bem, Mirelle, muito bem. Partilha aí conosco como está a associação, Mirelle. Boa noite a todos, né? Eu imaginava que hoje não pudesse estar aqui, tinha até avisado, mas aí o compromisso foi cancelado e deu para mim estar aqui, representando a associação e participando, né, dessa aula tão proveitosa que está sendo. A nossa associação está com o CNPJs em dias, nós temos o contador, porém nós não pagamos valor a ele nem mensalmente e nem anualmente. A gente paga o valor referente ao serviço dele. Quando ele presta serviço para a nossa associação, a gente paga. Esse ano já foi feita a declaração da nossa associação, com a graça de Deus. Tirando disso, a gente tem que pagar o imposto municipal, né, que é o alvará de funcionamento, e a outra questão, que é o que a maioria encontra dificuldade, é essa peregrinação, quando é necessário renovar a ata de presidência nos cartórios, porque eles são muito intransigentes. Eles não dão a informação abertamente e faz a gente dar muitas viagens. Muitas mesmo. É um sofrimento quando chega nessa época. A gente fez a ata, mas falta verbar referente a isso, referente que a gente passou, né, do prazo para renovar a presidência. Então, a gente precisa fazer 2 atas, como eu falei. Precisa fazer a ata de justificativa e a ata de presidência, a qual elevou o valor, que chega a quase R$ 900. Aí a gente está batalhando para isso, porque o número de sócias, né, que estão trabalhando ativas está bem reduzido e, tipo assim, a gente tem que se esforçar bastante para poder juntar esse dinheiro e conseguir para fazer a ata, a renovação. Deixa eu só fazer uma pergunta. Essa ata justificativa, vocês colocam o que nela? Tem que justificar o porquê que não foi feito na data, né? Digamos, ao terminar dos 2 anos de cargo presidente, por que não foi feito a renovação em tempo. Então, a gente tem que dizer que ficou sem presidente e que, tipo assim, não tinha ninguém que assumisse o cargo, por exemplo, né? Não tinha ninguém para assumir o cargo, não tinha... tem que explicar isso aí, o porquê. Aí você vai colocar... Ela está se duplicando com o papel de mãe. Tudo bem, Mirelle, sem problema. Pronto. Voltei aqui. É o meu pequeno de 5 anos, fazendo, como sempre, bagunça. Então, a gente tem que justificar. Então, você, digamos assim, se a eleição, por exemplo, foi agora 2020, um exemplo. Então, e se até agora está sem fazer, você tem que justificar. De 2020 até 2025, entendeu? Mas a justificativa é uma só. Aí você justifica durante todos esses anos. De 2020 a 2025, ficou sem presidente, não tinha quem assumisse, e as pessoas que estavam não poderiam mais renovar, né? Como é o nosso caso. As pessoas que estão não podem concorrer à reeleição, tem que mudar. Aí por isso que ficou assim, sem a gente formalizar a ata. Aí ficou muito tempo? Tá. Tá. Não, tudo bem. Porque tem cartório que não pede ata justificativa, tem cartório que pede atas retroativas. No caso do cartório daí, usa esse nome justificativa, que é uma realidade do cartório. Se fosse aqui em Caicó, por exemplo, ele ia querer as atas retroativas ou o suplemento de gestão. Suplemento de gestão, bem rapidinho para vocês,
é o seguinte, ficou aí 5 anos sem diretoria, certo? 5 anos sem diretoria. Legalmente, o cartório não... Essa questão da ata justificativa, eu não conheço muito. É a primeira vez, de fato, que eu estou ouvindo. Quando há uma lacuna de tempo entre uma diretoria e outra, isso aí é pedido um processo de suplemento de gestão junto ao Poder Judiciário. O juiz da comarca, né, ele aceita o pedido de suplemento de gestão, delega alguém para convocar a Assembleia e registrar a ata. Esse deveria ser o processo normal. Aí, mas é burocrático, né? Aí eles aceitam essa questão da ata justificativa. Para mim é novo, eu vou até pesquisar, tá certo? Esse processo aí. Por isso que eu não posso falar muito sobre a ata justificativa. Mas é isso mesmo, viu? Trabalhar, colocar em dia, organizar a associação. Quando a gente está organizado, nós somos mais fortes e podemos mais. Quando estamos só, ficamos fragilizados, não é isso? Muito obrigado, viu, Mirelle, por partilhar De conosco. nada, eu que agradeço por todo o conhecimento que você está nos fornecendo, né? Tem sido um aprendizado muito bom, porque na maioria de nós nunca passamos por nenhum curso assim desse tipo. A gente vem aprendendo ao longo do tempo, a gente vem aprendendo no lidar todos os dias. Todos os dias a gente aprende algo novo. Então, está sendo de suma importância, muito proveitoso. Tá, eu que agradeço. Agora vamos à cidade Eu maravilhosa. posso ter uma palavrinha? Sim, dona Maria das Graças, vai lá. Olha, é só para comunicar às meninas das associações que se elas atualizar o estatuto, em vez delas a cada 2 anos fazer uma eleição, eu fui informada pelo pessoal do Governo Cidadão que a gente podia atualizar o estatuto e colocar 4 anos ou 6. Inclusive, a da gente e a de Edséria, a Mirim, já está com 6 anos. A gente fez a atualização do estatuto e colocamos 6 anos. A cada 6 anos que vai ter uma eleição. Por esse motivo dessas despesas que existem quando a gente faz a eleição para ser averbado no cartório. Entendeu? Eu caí aqui. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. De fato, é uma coisa boa. Eu conheço a realidade de 4 anos. De 6 eu não conheço. É uma outra coisa, 2 coisas que eu tenho que pesquisar agora, né? A ata justificativa e 6 anos. Mas a realidade de 4 é a que eu conheço e é a que eu recomendo. Por quê? Porque dá um tempo a mais de mandato para a pessoa e evita esse negócio de 2 em 2 anos estar registrando a ata, certo? Então, muito obrigado, Dona Maria das Graças. Foi importante a senhora falar também isso, porque numa possível reforma tributária, as organizações podem fazer essa mudança. Muito obrigado, viu, pela participação. Dona Neném, só um instante aqui. Do que a senhora precisou para renovar o estatuto? Quem que lhe ajudou a renovar? No caso, a atualizar, né, o estatuto. Na verdade, é uma assembleia de reforma estatutária. É uma assembleia nos moldes de uma eleição. Tem que ter um número mínimo de sócio para fazer a reforma do estatuto e depois, do mesmo jeito, averbar esse estatuto no cartório. Nós chamamos de reforma estatutária. É mais delicado porque vai precisar da assinatura de um advogado na ata, tá certo? Então, tem todos um trâmite direitinho, que quem quiser fazer essas perguntas depois, individual, a gente vai ajudando a fazer isso no privado, tá bom? Vamos lá, que o tempo está passando e ainda tem muita gente para ouvir, né? Vamos tentar na próxima agora, tentar segurar aí nos 2 minutos. Vamos à terra maravilhosa do Mato Grande, que é São Miguel do Gostoso. Tem alguém de São Miguel do Gostoso? Eu sou de São Miguel, hein?
Tem sim. Marisa, dona Marisa, fala aí um pouco como está a Associação de Mulheres da Agrovila 2 do Projeto de Assentamento Canto da Ilha, de cima de São Miguel do Gostoso. Está eu presente e dona Geilza, que eu estava um pouquinho adoençada aí, não pude ir para casa dela, que a gente sempre assiste junta. Mas boa noite, pessoal. A nossa associação, ela está com pendência há 3 anos. Porque antes era um número maior de sócia. E aí, a cada ano, parece que foi diminuindo, e resumindo a história, findamos em 2, eu e ela. Então, depois da Covid, tudo ficou mais complicado e a gente está quase fechando as portas, mas estamos lutando aí para se manter de portas abertas. Então, a gente está com pendência em todos os sentidos. E também o que dificultou foi que a gente tinha um contador fixo há uns 3 anos atrás, né? E aí ele se mudou, que era de Touros. E nessa mudança dele, a gente ficou de pés e mãos atadas, porque contador só em Natal, por essa região aqui, se tem, a gente desconhece. E aí, para ir para Natal, é muito sufoco, né? E também pela parte financeira, por já estar inadimplente 1 ano, então já dá para imaginar o valor que a cada ano vai aumentando cada vez mais. Então, quando foi para 2 anos, só piorou um pouquinho a situação. E aí, quando a gente conseguiu um contador, a gente tentou conversar com ele, né, para acertar tudo. Aí precisava de um certificado digital, que precisava pagar mais ainda. Então, resumindo a história, estamos em pendência com ata, com contador, com tudo. Mas esse ano, desde o mês passado, a gente está tentando colocar já a associação em dias. Porque, né, não é legal a gente ficar inadimplente, que a gente perde o acesso a todos os projetos, né, e a tudo que tiver. Muito bem, mas aí, olha, o importante é fazer uma convocação na comunidade, chamar outras pessoas, apresentar o que é a associação, o que é que ela pode trazer de bem para a comunidade e cativar outras pessoas para ser sócios e sócias da associação. A certo? gente sempre faz. Não desanimar, mas é importante. Só para você ter uma ideia. Teve um curso aqui que precisava de 11 pessoas para a gente fazer. A gente só conseguiu 7. E eles, com dó da gente, para a gente não perder o curso, eles acabaram fazendo com um número mínimo, que o mínimo era 11, né? Que para fazer o curso era, acho que era 20, se eu não me engano. 20 era 18. A gente andou, implorou, fez de tudo, mas não tivemos sucesso. Né? Nesses 5 que entraram, a gente pensou até que eles iriam entrar, querer participar da associação, mas acabou que foi só um sonho e acabou não dando certo. Mas não vamos desanimar, não vamos desanimar. Vamos agora para a área metropolitana. Obrigado, viu, Marisa? Muito obrigado. Por nada. Artesanato Rosa Mística da Associação Julieta Barros. Está aqui na sala? Sim, Marlene. Ô, dona Marlene, 2 minutinhos para a senhora. É o seguinte, a nossa associação está funcionando, sim, todos os dias, menos na segunda, de terça a sábado, mas só que a gente está com a documentação atrasada, né, faz, acho que uns 3 ou 4 anos que a gente não deu entrada mais no cartório, né, que não atualizou, e com as conversas que eu escutei aí, fiquei agora decepcionado, porque a gente, com esse atraso todinho, vai atrapalhar tudo, né? Mas eu vou ver com as meninas aí o que a gente vai poder fazer para atualizar a nossa diretoria, porque a gente tem a diretoria, mas não está registrada em cartório. Tá, mas eu vou dizer mais uma vez, não vamos desanimar, certo? A gente está justamente fazendo essas escutas, que é para ver em que o projeto pode ajudar nesse processo de regularização, tá certo? Ok. Pois um abraço para a senhora. Vamos Obrigada. O Clube de Mães João Paulo II. Tem alguém aqui? Clube de Mães João Paulo II? Não. Associação Nossa Senhora de Fátima. Tem alguém?
Em Natal? Não? Francisca Ninguém? estava aí, sim, na sala. Sim, tem sim. Baixa aí, Laís. E aí, dona Francisca, como é Boa que está? noite. 2 minutinhos para a senhora. 2 minutinhos. Nossa associação está como quase todas, só a graça e a misericórdia, tudo atrasado. Conversei com a presidente, que é a Ana Maria, esses dias, e ela falou que está vendo como que vai fazer para resolver a nossa... a situação está toda fora do legal. Mas a gente vai ver, a diretoria também, tinha bastante sócias, depois da pandemia, muitas foram embora, a gente teve um problema também com chuva, que deu uma enchente lá, molhou muita coisa, muita gente ficou chateada, foi embora, aí estamos recomeçando tudo de novo, e vamos tentar botar em dia. Força e coragem, não desistir nunca, viu? Sim, sempre. Vai dar certo. Sim. A Associação Lourdes Guilherme, está aqui na sala alguém? Lourdes Guilherme, tem alguém? Tô sim. E aí, como é que está a situação da Lourdes Guilherme? 2 minutinhos. A Associação Lourdes Guilherme, nossa reunião continua frequente toda terça-feira, mas também a gente também estamos com o nosso CNPJ também atrasado. Precisando urgente colocar em dias. Certo. Então, no finalzinho de hoje, nós vamos dar uma tarefa para as senhoras, que vai nos ajudar a fazer esse processo de mapeamento, quem de fato vai precisar de ajuda na prioridade 1, prioridade 2, tá certo? Vamos, então, à Associação de Mulheres do Santa Catarina. Tem alguém aqui no grupo? Associação de Mulheres de Santa Catarina. Vou chamar a próxima, então, tá? Associação Comunitária para o Bem-Estar da Mulher, de Natal. Tem alguém? Tem sim. E aí, dona Graciele, não é assim? Isso, Graciele. Deixa eu falar um pouquinho bem rapidinho da Ascobem. A Ascobem, ela é uma associação, certo? Ela funciona... tem uma sede própria que funciona no Conjunto Santarém, há 23 anos. A Ascobem, ela é toda legalizada, certo? Inclusive, agora, recentemente, a gente tem um prédio, né, que é onde funciona a sede, que foi cedido pelo governo, que nos deu a renovação do prédio, a concessão do prédio por mais 5 anos, certo? O estatuto, eu fiz uma alteração nele, ele é 4 anos, certo? Fez alteração no estatuto. Não foi a reforma, foi a alteração, certo? Faz através de uma assembleia e faz a alteração. Bem rapidinho aqui. O que é que eu tenho que falar da associação, né? A associação Ascobem, ela tem carro de sol, ela é totalmente legalizada. As artesãs de lá, todas as artesãs têm sua carteirinha de artesão, certo? A sustentabilidade dela, como financeira, como funciona? Uma taxa cobrada pelas sócias de R$15 por mês, que ajuda nas despesas fixas, como a água, a luz, material de limpeza, o lanche e a manutenção da área externa, né? A Ascobem, ela tem um custo também anual com um contador para fazer o imposto de renda, né? E tem a do prédio, que é a licença do prédio. Essas são 2 taxas que são anuais, que são fixas também, né? Só uma vez por ano. A contabilidade, ela é feita lá mesmo. Hoje, eu sou secretária da Ascobem, mas eu sou administradora financeira com CRA ativo. Eu ajudo elas na gestão, tanto na questão financeira delas, quanto na questão administrativa e os recursos humanos, certo? O trabalho dentro da Ascobem, a Ascobem, ela abre 2 dias na semana, das 14 às 17 horas, terças e quintas, certo? E dentro da Ascobem, elas têm um projeto lá que funciona tipo uma cooperativa, que é rateada para todas as que participam do projeto, que é a confecção de roupas em tecidos de algodão cru, certo? Esse valor é rateado em ambas as participantes, rateado no sentido
dos custos, né? O valor da peça é rateado para todas elas e o material, e a compra do material, certo? E das linhas. E vamos ver mais um pouquinho que eu vou falar para vocês. Sim, fora isso, o relacionamento na Ascoben, ele é um relacionamento saudável. Todos os meses eu faço com elas palestras sobre relacionamento interpessoal, clima organizacional e reuniões constantes para mantermos a união, certo? E os bons relacionamentos entre todas. Lá é um ambiente acolhedor, a gente não tem brigas, fofocas, não temos nada disso, entendeu? E, como eu falei, funciona, a gestão ela é mais profissional, entendeu? Porque eu dou mentoria como administradora, certo? E deixa eu falar mais alguma coisa aqui bem rápido para vocês, certo? E não, e tudo lá na Ascoben, toda a documentação está legalizada. A Ascoben não tem dívidas com o Estado, está tudo legalizada. Ela pode participar de ela participa de qualquer feira, certo? E mais, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, pode perguntar, tá certo? Tá bom, muito obrigado, parabéns, viu? Então, Isso, não tem. Eu fico triste de ver que a maioria das associações, eu acredito que 90% das associações não estão reguladas. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o custo para regulamentar uma associação não é igual de regulamentar uma empresa, entendeu? Tipo assim, é um custo simples, precisa de uma orientaçãozinha para elas poderem fazer isso, não fazer a coisa errada, entendeu? Por exemplo, a gente teve um atraso na eleição, certo? Da última eleição, o ano passado, e foi feito, não foi feito uma ata de alteração, foi feito apenas, o cartório nos pediu, foi feito apenas uma carta como é o nome? De justificativa, entendeu? Porque foi que foi feito naquela data e não na data anterior, entendeu? Isso foi feito. Então, não houve ata, houve a assembleia, e quando eu fui dar a entrada no cartório, na assembleia eles solicitaram isso, certo? Então, é isso. A Ascoben, ela está muito bem, porque a gente trabalha com projetos, propostas e planejamento. Tudo é planejado na associação. A gente não faz nada sem planejamento. A gente não sai comprando, não faz nada. Não tem dívida, elas não fazem empréstimo, não fazem nada. Os recursos são delas mesmo, né? E a associação vai muito bem mesmo e está muito em cima o desenvolvimento da Ascoben, entendeu? Tá bem, parabéns, viu? Obrigado pelo depoimento aí da Ascoben. Vamos então, Rede de Sonhos. Tá, obrigada. Rede de Sonhos, tem alguém da Rede de Sonhos? Rede de Sonhos. Acho que não, viu, Zé Carlos? Então vamos, Associação Mãos que Criam. Também Natal, tem alguém? Mãos que Criam, não? Tem sim. E aí, dona Sônia, fala aí para nós, dona Sônia, 2 minutinhos para a senhora. Tá bom, vou ser bem breve. Na verdade, eu entrei faz só 3 meses. Quem responde melhor algumas coisas seria Dionísia. Mas, como a maioria, eu estou a par que CNPJ está também pendente. Dionísia já está organizando isso, já vendo com o contador. E nós estamos pensando na parte de finanças, pensando não, já estamos agindo, na verdade. Essa semana a gente vai concretizar, de fazer uma cesta com cada uma doando o que elas produzem, que lá nós temos crocheteiras, costureiras, né? E cada uma doar um produto e vamos fazer uma cesta para fazer uma rifa, já para organizar e levantar essa quantia para o que for preciso, né, para pagar. Muito bem. Olha aí, já uma dica, né, que a dona Sônia está dando. Parabéns, dona Sônia. Né, fazer uma rifa, né, para levantar os custos. De fato, é necessário fazer esse trabalho de atualização e colocar em dia as associações. Obrigado, dona Sônia. Vamos ao grupo de desenvolvimento e assistência comunitária. Tem alguém? É em Natal.
Associação de Mulheres de Santa Bernarda. Tem alguém? Não? Tem Kai, sim, tem tem? sim. Santa Ô, dona Bernarda Aurélia. tem. E aí, dona Aurélia, diga aí, partilha um pouco conosco. Nossa associação, ela existe há 19 anos, ela não é registrada, ela iniciou, eu sou líder da Pastoral da Criança, e iniciamos com mulheres que nós acompanhamos na Pastoral da Criança. E é uma grande rotatividade, e até hoje ela não foi registrada, né? Não estamos regularizada. Ela funciona na Zona Norte, no loteamento Nova Jerusalém. Temos uma sede própria ao lado da igreja, da Capela Imaculada Conceição. Certo, muito obrigado. Então, é um grupo informal, por enquanto não tem CNPJ, não é isso? Isso, Tá bom, obrigado, viu? nada. Kai, Polo de Confecções, tem alguém? Vamos a Parnamirim agora, Cooperativa de Costureiras e Artesãs de Parnamirim. Oi, a Kai. Lisandra. Opa, Lisandra, a Kai pode falar. Isso. A CAI, a gente não possui ainda essa parte de escrituração e de CNPJ, né? Mas nós nos reunimos mensalmente, presencialmente, e quando é sempre necessário. Cada um trabalha de forma... trabalha na sua casa e juntos quando precisa. E a maioria das vezes a gente expõe em feiras itinerantes. Ah, ótimo. Mas não é regularizado, é um grupo informal, não é isso? Somos um grupo informal, um colegiado, uma associação ainda informal, e falta essa orientação melhor e para pegar o CNPJ, estatuto, a nossa pretensão ainda. Tá ótimo, parabéns, viu? Vai dar certo. Vamos continuar, então. Parnamirim, a Cooperativa de Costureiros e Artesãos de Parnamirim, tem alguém? Não? Então, vamos à Lucrécia, Associação Comunitária do... Olá. Oi, Ana Paula. Oi, eu sou da Cooperativa de Costureira e Artesãos de Parnamirim, e assim, a gente está eu criei umas 10 pessoas participando dessa oficina, e assim, a gente foi desde 2003, né, que a gente existe no município, mas, assim, desde a pandemia que houve problemas e a gente teve que atrasar essa parte burocrática, né, do registro das atas. Porque, por ser uma cooperativa, é diferenciada de uma associação e é mais problemática. A gente tem que colocar fazer o edital de chamamento, né, da Assembleia, colocar no jornal de circulação do município, é R$ 500 para colocar. A gente tem a ata que é burocrática também, a forma de elaborar a ata da cooperativa, e também precisamos, como é registrada na junta comercial, não é no cartório, né? Depois a gente tem que tirar a certidão digital, que também paga, não sei mais quanto é, porque eu acho que faz 5 anos que está atrasada. Alvará de funcionamento também, que a gente paga no município, e também 5 anos atrasado. Então, assim, da pandemia para cá, a gente está totalmente perdido nessa parte de conseguir colocar em dias. E também a gente paga aluguel, nós temos uma despesa assim, de R$ 1.500 por mês, e é isso.
né? A gente precisa fazer a reforma do estatuto, que é antigo, caduco, né? Desde o início. Então, assim, a gente está com muitos problemas para organizar essa parte burocrática da cooperativa. E também a gente tem uma associação que também a gente dá apoio, que é a Parnaar. E lá a gente não paga aluguel, mas tem as despesas fixas, né? Outras despesas. E a despesa com produção. Então, assim, não é fácil, mas a gente está sustentando. E a gente tinha um convênio que um município que ajudava a pagar nosso aluguel, e aí 8 anos a gente ficou sem renovar, né, o convênio. Então, assim, só veio para piorar, e foi mesmo na época da pandemia, entendeu? Então, assim, é isso. Tá, de fato, o processo de cooperativa é outro. Terça-feira que vem, esse vai ser a temática, né, sobre o cooperativismo, tá? Então, na terça-feira que vem, vamos trabalhar melhor essa questão da cooperativa. Vamos lá, então, ainda. Associação Comunitária Rural do Exu, Unidade de Produto Pingo de Mel, em Lucrécia. Tem alguém aqui na sala? Não? Oi, tem sim, boa noite. Boa noite, Conceição. Fala aí um pouco para a gente, 2 minutinhos. 2 minutinhos. Aqui está tudo ok, tudo legalizado. Temos contador, livro caixa, ata registrada, está tudo ok. Estamos na luta. E é isso aí. Tá bom, muito obrigado. Parabéns, viu? Boa noite. Boa noite. Vamos ainda lá no Alto Oeste, Major Salles. Associação Comunitária Sociocultural de Major Salles. Pontinho de Cultura, Ponto de Cultura. Alguém na sala? Não? Ainda no Alto Oeste, Grupo Filomena na comunidade quilombola Sítio Pegas. Tem alguém em Porto Alegre? Tem não, esse não. Não, né? Associação Negro Feliciano do Alto, Amélia Confecções, em Porto Alegre. Tem alguém aqui? Tem, boa noite. Boa noite. Pronto, a nossa associação está legalizada, está em dias, e nosso contador, ele tem uma procuração, mas só quando a gente precisa que a gente paga ele para ele resolver algum problema. Então, e a gente tem o nosso processo de trabalho, tem a presidente, a vice, e a diretoria todinha também é ativa no nosso trabalho, é tanto que a gente sempre está em trabalho com os projetos. Segunda-feira vai começar o projeto de Minha Casa Minha Vida aqui na comunidade, são 36 casas feitas pela associação, entendeu? Além disso, a gente está todo dia lá na fábrica, lá de costura, e temos, como a menina falou também, a gente para saciar as despesas de pagar a internet, pagar a luz, e alguma coisa a gente também tem nosso bazar, faz 1 vez, 2 vezes no mês, inclusive domingo é dia de bazar. E no bazar é o dia todo, mas também tem, a gente faz almoço, a comunidade vem e compra, aí tipo uma feirinha, tem o dindim, tem o bolo, tem a para, tem tudo. Tudo para ajudar nas despesas da associação, mas graças a Deus a gente está sancionando todos os problemas desse jeito e está indo bem, graças a Deus. Ok, Maria de Fátima, obrigado. Boa noite, cheguei atrasada, mas cheguei. Boa noite. Boa noite. Vamos então, bem rapidinho ainda, agora em Mossoró. A Cooperativa de Mulheres Prestadoras de Serviços. Alguém aqui? Não? Pendências. Não, Upanema, Núcleo de Mulheres Costureiras da Associação de Produtores da Feira da Agricultura Familiar de Upanema. Tem alguém aqui na sala?
Tem sim, boa noite a todos. Oi, Rosilene, boa noite. Fala aí um pouco para a gente, 2 minutinhos. A nossa associação aqui, a ata está registrada, né? Já fazia alguns anos, assim, da pandemia para cá, que a gente estava com problema em relação ao contador, estava sem contador, mas depois que teve a eleição o ano passado, a gente conseguiu registrar a ata e agora estamos em processo de diálogo com o contador para colocar em dias. A gente está pendente, né, com um valor assim meio alto, mas a gente está correndo atrás para colocar em dia. Tenho fé em Jesus que até o próximo mês a gente está em dias. E a associação a gente tinha muitos associados, mas hoje só são 11, né? Nós temos uma sede que infelizmente ela está fechada, né, por vários problemas dos agricultores, que tem uns que problema de saúde, questão de alguns que já está com a idade mais avançada, não está conseguindo produzir tanto para levar produtos para a associação, mas também estamos num processo... Fala, meu Deus, o celular caiu. Mas também estamos no processo já de diálogo para ver se a gente traz novos agricultores, né, para se agregar à associação, para a gente tentar abrir a sede e a feira, que todo o processo da confecção aconteça lá. Seu microfone está desligado, Zé Carlos. Zé Carlos. Ah, sim, eu vi agora, obrigado. Vamos ainda a pendências. Pendências tem aqui a Associação de Mulheres do Porto do Carão. Não? Pessoal, nós estamos a 8h54. Boa noite aqui da Porto do Carão. Pendências? Opa, dona Isabel, boa noite. Compartilha aí conosco, 2 minutinhos. 2 minutinhos. Prazer em rever vocês aí. Muito bom curso para a gente, né? É assim, eu estou fazendo parte agora. Já tem algum tempo, mas faz pouco tempo que eu estou há 1 ano. E está tudo em dia da gente, graças a Deus, e só caminhando para dias melhores. Graças a Deus, parabéns, viu? Tá certo. Tchau a vocês e boa noite. O horário já está chegando, né? Pessoal, vamos aqui fazer um acordo entre nós agora. Cadê Fernanda para me ajudar a fazer esse acordo? Porque faltam 5 minutos para o nosso teto de término do nosso encontro, né? E aí, falta, pela chamada de territórios, o Seridó e o Trairi, que são ainda 4... São 12, não é isso? 12 empreendimentos. Se a gente chamar esse pessoal agora, vai ultrapassar o nosso tempo. Aí eu vou dar uma proposta para ver se vocês aceitam. Na terça-feira que vem, o tema é sobre cooperativismo, certo? Vai ser Giovanni, um voluntário nosso aqui da Caritas, contador, que vai trabalhar esse tema. E aí, na quinta-feira, tem a partilha, né? Como todas as quintas-feiras. Aí eu não sei se a gente conseguiria pedir um tempinho na parte do cooperativismo, uma vez que é um número bem menor de cooperativas, se a gente poderia pegar 10, 15 minutos e concluir essa rodada do território Seridó-Trairi. O que é que vocês acham? Quem achar que pode ser assim, dá aquele likezinho aí, isso. Muito bem. Pode ser assim, então? Então, vamos lá, prestar atenção, certo? Quem não falou, a gente tem o controle aqui de quem não falou, e aí a gente chama novamente na próxima quinta. Na terça, não, que terça é a aula teórica. Na quinta que a gente faz a roda de conversa, né? Tá certo? Então, vamos lá. Todo mundo preste bem atenção agora qual vai ser a tarefa de casa. Prestando bem atenção para anotar, depois nós vamos reforçar no grupo. Nós precisamos, para confirmar todo esse processo que vocês partilharam conosco,
de 3 documentos da associação, certo? 3 documentos. O primeiro, CNPJ, para quem tem, né? Eu vi aqui que tem 2 grupos que não têm CNPJ. Mesmo aqueles que estão atrasados têm CNPJ. Então, a gente vai precisar do número do CNPJ. Não precisa nem tirar na receita. Só passar o número para nós do CNPJ. Essa é a primeira tarefa, tá certo? A segunda tarefa é uma cópia do estatuto, certo? Uma cópia do estatuto. Tem que ser escaneada, claro, né? Porque nós estamos em diversos lugares aqui do estado, estamos espalhados no estado todo. Então, procura alguém que tem uma scan, né? Para escanear esse documento e mandar para a gente. Por quê? Nós vamos analisar esse estatuto, se ele está em conformidade com o Código Civil, se está em conformidade com o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Se for possível dar uma sugestão para uma reforma estatutária, nós vamos sugerir. Agora, a gente precisa ter uma cópia para saber o que está dito no estatuto, certo? Então, a segunda tarefa é conseguir enviar para nós, de forma escaneada, o estatuto da associação, tá bom? Da associação. As 2 cooperativas não precisam enviar agora. Por quê? Porque terça-feira o tema é cooperativismo. Aí a gente solicita dentro do cooperativismo, certo? As 2 cooperativas. Porque é um outro grau de... Como a Ana Paula falou, né? Não é no cartório, é na junta comercial que registra, então o processo é diferente. Então, por enquanto, só das associações. CNPJ, o estatuto e a ata de eleição da última diretoria. A ata de eleição da última diretoria. Ah, mas a ata está atrasada. Não tem importância, manda para a gente ver, tá certo? Por quê? Porque, se for necessário, alguém falou aqui que é uma peregrinação ir aos cartórios, né? Porque leva a ata, tira isso, põe aquilo. Se a gente perceber se é necessário, a gente pode falar com o professor Roberto, com Helena, e fazer um encontro mostrando como fazer uma ata para levar ao cartório, né? O que é que precisa estar nessa ata, quais são as informações que não pode faltar na ata. Então, a gente pode ver uma outra oportunidade para ver essas questões também, né? A gente pode ver com a coordenação aí do projeto se a gente conseguiria inserir esse tema em uma outra aula, que eu acho que, né, seria importante, porque tem a ata, tem regimento interno, e falaria um pouco sobre isso. Pronto, 3 documentos como tarefa de casa, tá bom? O CNPJ, o estatuto e a ata de eleição da última diretoria. Tá? Escaneado, tá certo? Escaneado. E aí nós vamos tentar fazer um monitoramento de quem está enviando, tá bom? Outra coisa, na fala de hoje eu percebi, por exemplo, que numa casa tinha 5 pessoas assistindo o curso. É importante dizer isso no chat lá, olha, aqui na minha casa está eu, Maria, Josefa, Pedro, para a gente entender a dimensão de quantas pessoas nós estamos ocupando. Isso significa que, para nós aqui na telinha, só aparece uma pessoa, mas naquela pessoa tem mais 5 com ela. Então, é importante fazer esses registros. Então, vocês também possam estar dizendo isso para a gente, tá bom? E aí eu quero terminar com vocês. Tem um toré, né, que diz assim, eu acho que muitos de vocês já conhecem, que diz assim, ó, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga, não assanha o formigueiro. Tá certo? Vamos abrir os microfones, só para a gente cantar junto esse toré. E aí a gente vai cantar batendo o violão, tá certo? Todo mundo vai no chão. Formiga.
Então, gente, um abraço, boa noite. O Senhor abençoe e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, bom final de semana para todos, abençoado. Boa noite a todos. Deus abençoe.